Hoje é o Dia do Índio. E você sabia que a população indígena brasileira está presente em 80% dos municípios do país? O dado é do IBGE, que ainda informa que 817 mil pessoas se autodeclaram indígenas, o que representa 0,4% da população brasileira. Boa noite, Cláudia Moreira. Essa população tem o que comemorar? Olá, Tayana, boa noite para todo mundo. Os índios dizem que não tem o que comemorar. Eles reivindicam saúde, educação, políticas fortes e uma FUNAI mais moderna e reestruturada. O indígena, ele precisa de recursos materiais do homem branco. Por exemplo, a geração de renda, o índio que sai da universidade, onde que ele vai trabalhar? E a própria instituição FUNAI, ela precisa ser repensada, reprogramada. Nós não podemos aceitar uma FUNAI do século passado. Nós precisamos avançar nessa questão, a questão tecnológica, o uso da internet pelas comunidades, a questão do índio na universidade, e até mesmo a possibilidade de termos o Ministério do Índio dirigido pelo próprio indígena. As reivindicações passam até por um presidente índio à frente da FUNAI. Eu acho que a presidência da FUNAI ela tem que ser modificada, entendeu? Desde a sua mínima estrutura até a máxima estrutura, que é hoje a presidência da FUNAI, né? Porque ela teve 32 presidentes que nós tivemos hoje, todos foram indicados pelos brancos, né? Pelos parlamentares brancos, foi uma questão política. E eu, como índio, como cacique, como líder, entendo que a FUNAI ela tem que ser gerenciada em questão de direito, não em questão política, né? Não fazer marketing político da questão indígena, mas sim uma questão de direito, e que nós precisamos da FUNAI reestruturada, uma FUNAI firme, uma FUNAI forte, entendeu? Para poder fortalecer as nações indígenas que estão aí sem nenhuma estrutura hoje para dar um bom andamento da questão indígena. E o presidente da Fundação Nacional do Índio conversou com a gente sobre esse e outros assuntos. Dá uma olhada. E nos últimos 5 anos aqui na presidência da FUNAI, eu tenho procurado exatamente ampliar a participação, o protagonismo dos indígenas nas políticas públicas. A FUNAI criou uma série de institucionalidades de participação direta dos indígenas nas definições de políticas públicas. Então, demarcamos também muitas terras indígenas nos últimos anos. Portanto, uma série de direitos foram contemplados. É claro que nós temos ainda muitos desafios, né, pela frente. Esses desafios não são resolvidos em 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, né, porque a dívida que o Estado brasileiro tem com os povos indígenas é uma dívida muito antiga, né, uma dívida de 500 anos. Então, é óbvio que, com todos os avanços que nós tivemos, nós precisamos ainda de mais avanços, principalmente em relação a questões, por exemplo, como o Estatuto dos Povos Indígenas, a questão do maior protagonismo dos indígenas através do Conselho Nacional de Política Indigenista, que são temas que estão no Congresso Nacional, quer dizer, não dependem também só do Poder Executivo, da FUNAI, mas também dependem do Congresso Nacional. Vem governo, passa governo. Será que os problemas dos índios estão sendo resolvidos aos poucos? Com a palavra eles, os índios. Cada ano que passa, os problemas aumentam mais em respeito à saúde, à educação para o índio. Em vez de o governo que entra fazer com que facilite, cada vez mais piora. Quer mais um problema? Ou quem sabe descaso? Há 15, quase 16 anos, o Congresso debate o projeto de mineração em terras indígenas. Sabe por que isso não anda? O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas fala sobre os entraves que existem aí. A divisão dos lucros, né, a riqueza, como ela será dividida e quem é que vai gerir essa riqueza? O Estado brasileiro ou os povos indígenas, ou se criar um conselho entre FUNAI, povos indígenas, comunidade indígena e Ministério Público, por exemplo. E o outro ponto é a decisão que cabe à Câmara dos Deputados, né? Já que a Constituição de 88 determinou que é a Câmara que deve decidir. Aí o que? Provavelmente, com a conclusão do relatório do PL, o PL possa ser aprovado aqui na Câmara e deva voltar para o Senado. Com tanto problema, eu perguntei para o índio Flaiá Funiô se ele ainda tinha esperança de ver os povos indígenas serem respeitados no Brasil. Olha só o que ele me respondeu. Então você não tem esperança? É difícil, mas o grande espírito faz mudança. Quem sabe o dia de cada um de nós, os erros que essas pessoas poderosas fazem, vai ter uma volta. Bonito, né, Tayana? Os índios falando de esperança. É isso aí, a gente se vê amanhã. Obrigada, Cláudia, até amanhã.